Bom, domingo passado e na semana eu tenho falado sobre a vibrante igreja de Atos, né? E também nós falamos, domingo passado eu falei como a igreja começou de maneira encorajada, o Espírito Santo derramou sobre os discípulos, né? Os que estavam ali, houve batismo, conversão. E aí na quarta-feira eu falei dos próximos passos, né? Aí teve o crescimento da igreja, e com o crescimento vieram os problemas, e como o Espírito sempre trabalhou na igreja para a resolução desses problemas, o Evangelho, o resultado foi disso que o Evangelho continuou avançando, e a igreja continuou firme e forte no propósito. E hoje eu quero falar, já que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e eu não estou falando da igreja de cimento, de construção, mas sobre nós, os que são seguidores de Cristo, já que o Espírito foi derramado sobre nós. Então, focando na vida do cristão, eu queria falar de algumas ações que o Espírito tem na nossa vida. Sim, se a gente for falar do Espírito, ele é tão grande, ele é tão fantástico, porque ele é o Espírito de Deus, que não dá para falar de tudo que ele vai. Ninguém consegue definir o que o Espírito pode fazer. Mas algumas coisas são bem definidas e a Bíblia nos define. E eu quero falar de algumas coisas, já que nós somos aqueles que recebemos o Espírito, isso vai causar algumas coisas em nossa vida. E se tudo que eu falar não faz parte da sua vida, é um momento de você refletir: por que o Espírito não age na minha vida? O que está acontecendo? É um momento de dar passos, de abrir o coração para entender o que Deus quer falar com você nessa manhã. Bom, então vamos ver algumas ações do Espírito Santo na vida de um cristão. A primeira delas, o Espírito Santo é um agente de conversão. Vamos lá em João 16, versículo de 8 a 11. O Espírito Santo nos ajuda na nossa conversão, no nosso arrependimento, na nossa mudança. João 16, de 8 a 11. A gente fala muito sobre o Espírito Santo, mas de fato na minha vida, na vida de cada um, de que maneira ele pode agir, de que maneira ele está agindo, e de que maneira ele quer agir em nós. Então em João capítulo 16, começando no versículo 8 até o 11, olha o que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito, quando ele é permitido agir, ele pode converter a vida e o pensamento de qualquer pessoa. Lembra aí, né? Eu estou falando para você que se converteu, o seu primeiro contato com as Escrituras. Eu lembro que antes de ter contato com as Escrituras, eu vivia uma vida de justificação, tipo, eu faço porque todos fazem. Era uma batalha de, eu não falo com aquela pessoa porque ela também não fala comigo. Eu tenho discórdia porque fulano e tal me tratou mal. Então a gente passava a vida, né? Eu passava a vida tentando justificar minhas ações. Mas quando eu estudei a Bíblia e comecei a me importar e querer saber o que o Espírito de Deus queria para o meu futuro, eu comecei a me deparar com os meus pecados. E era interessante porque quando alguém abriu a Bíblia e estudou comigo, foi ótimo. É uma maneira importante. Mas o que é mais importante é quando você sai daquele estudo bíblico, né? Você vai para sua casa, você pensa, ou quando você tem um tempo para pensar, né? Como eu já contei na história, eu tive um bom tempo para pensar dentro de um carro sobre os estudos. E é incrível como começa a luta, né? Não, mas eu sou assim, ele falou essas coisas. Não, mas não é bem assim. Aí vem o Espírito e fala: olha, pensa bem, né? Então, se você começa a dar voz ao Espírito, ele vai te quebrantando, e ele vai fazendo você ser liberto, abrir mão e não ficar segurando a sua aparência, não é assim? E o mais interessante, que a gente pensa na igreja de Atos, quando teve a pregação, o Espírito agiu, e as pessoas se quebrantaram, se arrependeram e foram batizadas, a gente vê que não parou aí. A ação do Espírito não é uma vez só, e pá! Entra em você, te causa arrependimento, você se transforma e nunca mais acontece nada. Não, o Espírito Santo, ele está trabalhando para o nosso arrependimento. Ele está trabalhando para a nossa mudança. Ele está nesse processo de transformação. A gente olha aqui, e você tem o Espírito, você tem que entender que você é uma obra em andamento, não é? Você não está completo.
Eu não estou completo, o Espírito está trabalhando, sabe, em conversas, em situações, em pensamentos. Se você tem o Espírito de Deus, Ele vai fazer esse processo. Isso é muito bom, né? É bom a gente saber que Deus está preocupado em mudar os nossos corações. Essa semana eu tive uma conversa com um casal amigo nosso, e ele falou de algumas coisas. Puxa, acho que vocês poderiam ter feito dessa maneira, acho que essa coisa aqui poderia ser de um outro jeito. Aí eu falei, mas eu penso assim e tal. E eu fui falando, e na tendência nossa é tentar explicar o porquê das nossas ações. Mas quando você vai lá na cama, você põe a sua cabeça no travesseiro, quem começa a agir? O Espírito. E é interessante que quando você está agitado, né, pensando, você está em alguma conversa, e às vezes é uma conversa de confronto e tudo mais, você está ali. Mas que bom que a gente tem um Espírito para ir trabalhando e fazendo a gente pensar, talvez eu poderia ter feito isso, talvez, e isso a gente cresce. Olha, irmão, nós temos que ser muito mais abertos para a correção do Espírito. Porque Deus é uma das maneiras que o Espírito Santo vai abrir e vai nos transformar para sermos mais parecidos com Jesus. Eu fico pensando, é tão triste você ver uma vida onde você não quer ser corrigido, onde você não está aberto para mudar, para crescer, mas o Espírito de Deus não aceita isso e Ele começa a trabalhar. Então essa é uma maneira que o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Talvez você tenha alguns pensamentos, talvez o Espírito está trabalhando no seu coração para você reconhecer algumas coisas. Deixa o Espírito agir, porque Ele vai te ajudar. Amém? Uma outra ação do Espírito Santo é que Ele é santificador. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17. O Espírito é um Espírito santificador. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus para vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de vida de vós, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, olha que interessante, o Espírito Santo, ele tem o poder e ele quer agir em nossa pureza. Ele quer nos santificar. Essa é uma obra que Ele quer fazer na nossa vida. Então, imagina você ter em você um Espírito que quer santificar até as suas intenções, até os seus pensamentos. Quando você não tem o Espírito de Deus, a pureza ela não faz parte de você. Você faz aquilo que você quer fazer. Você sente o desejo de ser imoral, você vai lá e faz. Você tem o desejo de ser malicioso em uma conversa, você pode ser. O Espírito, quando nós não temos o Espírito de Deus, não há por que ser santo, não há em nossa consciência isso. Eu sem o Espírito de Deus sou uma coisa, com o Espírito de Deus sou outra. E aqui ele fala que o Espírito de Deus quer nos santificar. Imagina você até viver num ambiente onde você sabe que no outro também o Espírito está trabalhando para santificar. Irmãos, às vezes nós não queremos resolver as coisas rápido demais. Queremos, tem uma situação, e ainda mais na época da velocidade, e-mail, WhatsApp, falou, já escreveu. Será que nós não precisamos tomar um pouquinho mais de tempo para esperar o Espírito trabalhar e nos dar completa ciência das coisas? Até no outro. Geralmente quando eu vejo que quando a resposta é rápida, nós não permitimos que o Espírito até trabalhe no coração do outro. E nem no nosso, para nos convencer, para nos purificar. Nós somos muito rápidos para julgar, muito rápidos para emitir opinião. E aí o Espírito nem opera, porque a gente não deixa. Não que ele não queira, não que ele tenha poder. Imagina se nós olhamos para uma comunidade e nós sabemos, olha, as pessoas erram, mas o Espírito de Deus está para isso. Para corrigir, para ensinar, para limpar as motivações. Porque nós podemos pensar, com que motivação você fez isso?
Nós vivemos em um mundo cheio de desconfiança, até mesmo em casa, trabalho. Mas quando o Espírito de Deus está trabalhando, nós podemos ter certeza que Ele vai santificar as pessoas, que Ele vai nos santificar. A questão de ser puro, de ter domínio próprio, né? Em Gálatas 5 fala que uma das coisas que o Espírito produz é domínio próprio, né? Aí eu penso, como poderíamos ajudar a outros se nós não temos domínio próprio? Como que eu posso ajudar outra pessoa se eu não tenho controle sobre o dinheiro, se eu não tenho controle sobre meus olhos, se eu não tenho controle sobre o meu corpo, se eu sou escravo de internet, se eu sou escravo de como que eu posso me dedicar a outras pessoas? E aí que vem o Espírito te dando domínio próprio, te ajudando, para que você esteja liberto, para poder servir melhor as pessoas, para dar ânimo aos nossos corações, para nos fortalecer, para que a gente possa encorajar tanto como atos, como também em palavras. Deus sabe do poder que nós temos, e como Ele usa as nossas vidas, quando nós temos domínio próprio, quando nós estamos focados, igual foi falado aqui sobre Ele. E o Espírito quer trabalhar isso em nossa vida. Ele está trabalhando para nos capacitar até para amar a outros. Quando você vai lendo a Bíblia, os desafios que Jesus dá às pessoas, Ele sabe, olha, eles vão precisar do Espírito. E Ele mesmo fala, é até melhor que eu vá. É melhor que eu vá, porque quando eu for, o Espírito vai vir e vai convencer, e vai te direcionar. A gente vai ver que ele vai até nos lembrar de muitas coisas, que Ele vai nos ensinar. Então, irmãos, será que nós não precisamos orar mais, nos conter mais, e esperar que o Espírito nos capacite até para ser mais efetivos quando vamos ajudar alguém? Quando vamos ter uma conversa difícil, no meio do conflito? Quando nós temos um conflito, as coisas saem, as coisas do coração, né? E olha, irmãos, faz parte da nossa natureza. O Espírito está habitando em um terreno totalmente inóspito, difícil, um terreno selvagem, e Deus quer trabalhar nesses corações. Quantas vezes eu não estou lá tentando dominar a minha vida, e aí situações com o Nicolas ou com a Denise, né, que filho adolescente tem o poder de te levantar, de distrair algumas coisas. Não, na verdade não é o filho, é a gente, né? A gente gosta de jogar culpa no outro. E ele também tem a parte dele, cada um tem a sua. Mas você está lá e de repente você vê que você precisa de domínio próprio. Como é ruim quando você não tem domínio próprio. Você fala coisa... É engraçado, você fala coisa e aí você tem mais trabalho para resolver o que você falou do que se você tivesse domínio próprio, tivesse orado e falasse de uma maneira muito mais efetiva. Irmãos, se nós vamos ter convívio íntimo, se a nossa proposta é comunhão mesmo, vamos ter muitos problemas. Muitos. Mas o Espírito está aí para nos ajudar, amém? Amém. Não é a pregação, não é a pessoa que... É o Espírito. É o Espírito. Porque se nós vamos ser verdadeiros uns com os outros, nós também precisamos de espaço para errar. Não é? Quem aqui nunca errou? Então, às vezes, nós estamos no papel de receber o pecado do outro, e às vezes nós estamos no papel de ofender o outro com o nosso pecado. Isso vai ser sempre. Por isso que o Espírito está trabalhando. Ele está nos santificando. Nós vamos olhar uns para os outros e pensar, olha, você tem seus erros, mas o Espírito vai te santificar. Não é obra da igreja, é do Espírito. Por isso que Jesus falou, olha, vai se derramar do Espírito, vocês vão precisar muito dele. Amém? Então o Espírito está trabalhando. Outra ação do Espírito, a terceira, o Espírito ensina. João 14, versículo 26, vamos lá. Nós temos que ajudar as pessoas, mas também acreditar que o Espírito trabalha. Tem que usar mais paz. João 14, 26 fala assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Olha que promessa incrível. Que Jesus está falando que o Espírito Santo, que ele
enviou, que o Pai iria enviar, que hoje chegou a nós, que foi derramado na igreja, o que ele ia fazer? Ele ia nos ensinar. O Espírito Santo quer nos ensinar. E não é uma coisa ou outra, são todas as coisas. A maneira como ele vai fazer, eu não posso definir, porque quem sou eu para definir a maneira que o Espírito vai agir? Se é dessa maneira, se é de outra maneira. O que nós temos que estar atentos é que o Espírito quer nos ensinar e nós precisamos estar abertos a esse ensino. Talvez o Espírito está tentando ensinar muita coisa e você até agora não percebeu a ação do Espírito na sua vida. E isso nós estamos orando, você não está concentrado. Não é fácil, às vezes eu não percebo que o Espírito quer falar para mim. O que Ele quer ensinar, e nós vamos estar concentrados, porque Ele quer, é uma ação do Espírito, o ensino. E mais ainda, Ele nos ensina e Ele nos faz lembrar aquilo que Jesus disse. Agora, se você não ler a Bíblia, como que você vai lembrar de uma coisa que você nunca teve contato? Se a palavra de Deus ela não está crescendo em você, como que você vai lembrar? Irmãos, olha, ninguém tem aqui uma câmera filmando o que você faz todos os dias. Ninguém está dentro do seu pensamento. Mas o Espírito Santo está e Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem a capacidade de te ensinar. E quando você está sendo tentado a fazer isso ou aquilo, as Escrituras vêm. Puxa, aquele irmão, uma raiva dele. Mas o que a Escritura fala? Jesus falou sobre isso. Mas aquela situação me fez ficar triste. Mas o que a Bíblia fala? Sabe, o Espírito, ele quer fazer isso, pensa. Ele não quer te obrigar a nada, mas pensa. Lembra que Jesus já falou sobre isso? Está difícil tal coisa. Mas Jesus já tinha falado sobre isso. Eu lembro que quando eu ia somente numa igreja, não tinha contato nenhum com a Bíblia. Você acha que eu lembrava de que o Espírito falava comigo? Marcos, não minta, porque a Bíblia fala isso. Jesus falou sobre mentira. Não estava nem aí. Não estava nem importando o que meu pai dizia, muito menos Deus. E sabe, isso é uma ação do Espírito. Há situações, há coisas, e o Espírito vai te ensinar. Nós não podemos perder e parar de aprender com o Espírito Santo. Através das Escrituras. Você vai ler coisas essa semana, se você é alguém que lê a Bíblia, você vai ler coisas essa semana, que o Espírito vai ajudar você em outra situação. Talvez na hora não é tão importante ou não te tocou, mas vai chegar um momento. É por isso que nós lemos a palavra de Deus. Para que as palavras de Cristo estejam frescas em nossa mente, frescas em nossos corações. Porque esse mundo é totalmente contra a palavra de Deus. Esse mundo vai contra a comunhão, vai contra a pureza, vai contra se dar, vai contra usar os seus dons para outros. Esse mundo é egoísta. Esse mundo não é o alvo de Deus. Deus quer salvar as pessoas, esse mundo já está condenado. Então, se a gente está nesse mundo despreparado e não deixando o Espírito ensinar, nós vamos perder de dar grandes passos na fé. E quando você for ter a conversa difícil, ter situações difíceis, o Espírito já está te capacitando para ser efetivo. Irmão, nós não queremos fazer nada para ter razão ou para não ter razão. O fim tem que ser a glória de Deus. Através das pessoas, através dos relacionamentos. Precisamos encorajar, desafiar, corrigir, mas nós precisamos fazer isso inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que ele foi derramado, para que você aprenda, para que você lembre. Ninguém pode ficar lembrando, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Podemos ajudar e talvez o Espírito use, vai usar essas situações, mas ele te usa também de você pensar, puxa, a Bíblia fala sobre isso. Jesus comentou sobre esse assunto. Quando você está sozinho, de frente da tentação, onde ninguém está lá para te falar das Escrituras, o Espírito sim pode falar. Abre sua mente, abre seu coração para essas coisas. E uma outra ação do Espírito que eu gosto muito é o Espírito Santo intercede por nós. Vamos lá em Romanos 8, 26 ao 27. O Espírito Santo intercede por nós. 8, 26 ao 27. E olha, irmãos, eu só estou falando de algumas coisas minhas, porque o Espírito de Deus ele faz muito mais que a gente nem consegue definir. Romanos 8, 26 a 27, olha o que fala. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, eu volto a lembrar, se essas coisas são esquisitas para você, você tem que se avaliar. Eu tenho o Espírito de Deus. Entender? O Espírito de Deus foi derramado sobre mim. Mas voltando ao ponto, quando ele fala que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha que incrível. O Espírito Santo, ele é um link entre nós e Deus. Você está fraco, o Espírito sabe que você está fraco. E ele cria um canal de interceder, de falar de tudo o que está passando. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos até inexprimíveis. A gente nem sabe, a gente nem escuta. Eu imagino muitas vezes, você e eu, né, eu já passei por situações e passo às vezes que você não tem ânimo para orar. Você vai lá e você até se esforça porque você sabe que é importante e a sua oração é vazia, você sai lá. Eu não consegui falar com Deus, mas tenha certeza que o Espírito falou. Você não percebeu, mas Ele falou, porque Deus colocou a marca em você, que é o Espírito dele, para que quando você não tivesse forças, isso tão normal na gente, o Espírito intercedeu. É por isso que Jesus falou, é melhor eu ir, Ele vir, Ele é o Consolador, Ele é aquele que vai te levantar, que vai promover o que você precisa, se for conversa, se for uma não sei de maneira que Ele vai fazer, mas Ele intercede. Eu também acredito que Ele intercede em outras situações. Você pede X e o Espírito fala, não, Ele não precisa de X, Ele precisa de Y. Deus desconsidera, pobrezinho, ele está iludido. Não é, o que Ele realmente precisa é isso aqui, porque o Espírito nos conhece. E olha o que ele fala aqui no final, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do santo, de acordo com a vontade de Deus. Então, se você permite que o Espírito ele interaja com Deus, você vai ver, você vai conseguir fazer a vontade de Deus, porque esse é o propósito do Espírito Santo. Agora, o que nós temos que avaliar, eu estou fazendo a vontade de Deus? Isso é uma indicação se o Espírito está ou não está agindo. O Espírito pode não agir, não porque ele não tem poder, é porque às vezes nós não deixamos. Não somos abertos para a vontade de Deus. Eu penso, nossa, quantas orações. Eu me lembro de orando por situações e a coisa não acontecia, ficava mal, e depois aconteceu o contrário. Falei, ainda bem que não aconteceu. Por quê? Porque o Espírito sabe. Relacionamentos no mundo, né? Graças a Deus que não aconteceu, o Espírito protegendo. E eu falo, quando cristão você tem a oportunidade de relacionar com várias pessoas no mundo. Às vezes você admira uma pessoa aqui ou ali e fala, será, né? Aí já começa a planejar, falando de ser casado, viu, irmãos? Antes, como cristão solteiro, viu, Denise? Mas antes você está lá no mundo cristão, né? Aí você vê uma menina bonita, legal, aí você pensa, ai, Deus pode salvar essa menina, né? Ah, ela é tão aberta ao Evangelho. Na verdade, isso pessoal, Deus não é essa mulher. A motivação dele não é essa. O Espírito tem poder de agir nas motivações, a coisa mais íntima. E ele vai agir, e ele fala aqui, olha, de acordo com a vontade de Deus. E aquele que se torna um cristão, ele tem que decidir, eu quero ou não quero fazer a vontade de Deus. Ele não pode se tornar um cristão, porque ser como Cristo é fazer a vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo está intercedendo, de maneira que você nem sabe e nem percebe, mas vai acontecer. Uma outra ação do Espírito Santo é que ele nos concede dons. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios 12, versículo 7. Vamos ler do 7 até o 10. O Espírito nos concede dons. 1 Coríntios 12, versículo 7. Fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé,
pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outros poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Eu não vou entrar no pormenores de que isso, línguas, milagres, isso não é o propósito aqui. O que eu quero falar é que o Espírito se manifesta em dons, né? E cada pessoa tem um dom. Eu imagino assim o Espírito olhando para cada um de vocês, para mim também, falando, eu vou dar o dom, eu não sei, estou imaginando, estou falando que é assim. Eu vou dar o dom para fulano, esse dom. Para esse aqui, para esse. Mas o objetivo não é para te levantar. O objetivo não é para que você seja, cara, ele tem um dom tal, que é para o bem comum. Se você pega um dom que o Espírito dá e é seu, então isso perde o propósito. Tá vendo o Marcelo, que é aqueles dedinhos dele? Se fosse meu, já tinha travado. Isso é dom, Espírito lá agindo, né, Marcelo? Gosta? Aí eu vejo um outro que você entra e quer dar um sorrisão, né? É um dom. Eu confesso, eu acordo e não quero dar sorrisão para ninguém. De manhã cedo ainda, né? Cansado. Outros têm o dom de ter uma palavra mais séria e te ajuda. Puxa, isso aqui. Cada um tem um dom, ninguém é melhor que ninguém. Por quê? Porque não foi nós que decidimos. Foi o Espírito. O Espírito tem um dom para cada um. E Ele dá, e a Bíblia fala, Ele está distribuindo. Talvez você venha aqui na igreja e diga, qual é o meu dom? Eu sei que, por exemplo, cantar não é meu dom. Nem sei tantas coisas que não é o meu dom. Mas talvez, jogar futebol, eu estou perdendo esse dom, Marcelo. Eu tenho que orar, eu estou perdendo. Eu lembro que eu já tive esse dom. O dom de jogar futebol. Para quem não ouviu aqui. Isso é interessante, tem que praticar o seu dom, né? Tem que praticar. Não é o Deus dá, mas se você não fizer. E é engraçado, ó, o Espírito fazendo lembrar, né? Tem pessoas que falam, deu 10, os caras voltaram com 100, né? E aquele que pegou 1 e deu 1, não foi aceito. Ele falou, olha, o que é isso? Você foi covarde, né? Por que você não fez esse dom multiplicar? Então, olha, é uma responsabilidade também os dons que nós recebemos. E é para o bem comum. Então você pode entrar na igreja e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Olha, você precisa descobrir que isso tem que ser urgente, porque você tem um dom. Não é alguém que decidiu, é o Espírito. E volta a falar, se essas coisas são, o que ele está falando? Você precisa entender o que é o Espírito Santo. Precisa avaliar se ele tem feito moradia em você. Eu gosto que ele fala individualmente. Cada um tem um dom. Isso porque o Espírito. Eu queria terminar com duas escrituras de Efésios 5, 15 a 21. Efésios capítulo 5, 15 a 21. Fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Em Efésios fala assim, olha, o Espírito, ele está falando para uma comunidade cristã, ele está agindo, mas você tenha cuidado com você vive. O Espírito habita, assim como a nossa natureza humana também não morreu. Nós temos que cada dia decidir matar a nossa natureza humana. Cada dia nós temos que decidir que o Espírito é que vai guiar. Então ele fala, olha, não seja insensato. Não é que você fala assim, agora que eu sei o que o Espírito faz, eu estou na boa. Não seja insensato.
Outra coisa que ele fala, aproveita o máximo cada oportunidade. Será que a gente tem aproveitado o máximo o nosso convívio? Será que nós temos aproveitado o máximo o estudo bíblico? Será que nós temos aproveitado o máximo o tempo de oração? Será que nós temos aproveitado o máximo o tempo de leitura bíblica? Será que nós temos aproveitado o máximo o culto? Será que nós temos aproveitado o máximo qualquer coisa que você faça? Será que nós estamos aproveitando o máximo? É isso que nós temos que pensar. Aí ele fala, olha, procura compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, isso não é fácil. Se a Bíblia fala assim, Marcos, procure compreender qual é a sua vontade. Fala, eu já sei qual é a minha vontade, eu tenho um monte de vontade. Compreender a nossa vontade é fácil. É Deus, como eu quero tal coisa. A minha vontade é isso. Eu li até uma piadinha, né, quando o cara fala assim, Jesus te ama, né? Aí você abre, puxa, que bom, porque eu também me amo tanto. Jesus quer dar um futuro cheio de esperança para você. Ai, maravilhoso, porque eu também quero um futuro cheio de esperança para você. Jesus quer isso, você também quer, porque esse é o plano que eu tenho para mim. Bom, sua coisa, né, maravilhosa. Você não tem dois aí para me dar, não? É uma piadinha isso aí no final. Eu achei interessante porque assim, a nossa vontade, nós sabemos perfeitamente qual é. Às vezes você tem vontade de gritar, às vezes você tem vontade de retrucar, de mentir, né, de enganar, de se dar bem em alguma situação. Você tem vontade de fazer só o que vem na telha. Então, várias coisas. Mas o grande desafio, sabe qual é? Você tem vontade de conversar no culto, você tem vontade de olhar no zap aí toda hora. Tô brincando, pediram pra ninguém. Todo mundo já fala. Vontade nós temos um monte, mas e qual é a vontade de Deus? Isso exige de nós muita atenção. Isso exige de você e de mim concentração, porque o mundo está corrido, ninguém está nem aí para a vontade de Deus, cada um correndo atrás da sua vontade. Eu quero me formar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero casar, eu quero ter carro, eu quero ter casa, eu quero ter isso, eu quero ter filho, eu quero... Mas e o que Deus quer para você? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se a gente não para, nos separa um tempo, um local, para meditar, para orar, para permitir que o Espírito nos ajude, nós não vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Nós não vamos aproveitar o máximo. E ele fala, olha, procure. Não vai lá beber o vinho, né? Meu Deus, agora sei qual é a sua vontade. Né? Alguns bebem vinho e ficam alegres, né? Esse espírito de inimigo, alegria, não, nada disso. Fala, não bebe, não vai lá, né? Achar que é o espírito que está agindo. Os caras são tímidos, né? Aí começa a beber o vinho, começa a dançar. Não, não é isso. E outra coisa aqui que ele fala, ó, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Irmãos, nós estamos numa época de tanta reclamação. A gente reclama do governo, reclama da esposa, reclama do marido, reclama do filho, reclama da escola, reclama do ônibus, reclama dos impostos. Reclama do que mais? Aí um monte de carro. Você viu? A Bíblia fala, olha, esse mundo está difícil, mas o quanto nós temos agradecido. Deus, obrigado pela vida, obrigado pelo meu marido, obrigado. Ele tem os probleminhas dele, mas obrigado. Obrigado pela minha esposa, tem dificuldades, né, mãe? Obrigado. Meu filho, saúde. Há tantas coisas. Você reclamar é fácil, mas quando você tem que agradecer, tem que fazer isso. Porque a nossa natureza é de reclamação. Ah, o ar está muito quente, o ar está muito frio. Ah, a minha operadora de celular não pega em tal lugar. Ah, o WhatsApp tem que atualizar. Porque não sei o quê. Ah, meu computador está muito lento. Aí, filho, nossa, né? E quando nós temos sido agradecidos a Deus? Quanto, irmãos? Ele fala, olha, sejam gratos em todas as situações. E lá no versículo 21 fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu não sei, nem quero definir o que você deve estar sujeito ao outro, mas quando eu penso em Jesus, ele se sujeitou até uma autoridade humana, cruel e que não era honesta. Quando Pilatos falou, você sabe que eu tenho poder para te livrar? Ele falou, o poder que você tem, meu pai que te deu. Se eu fizer assim, ó, vem um exército de anjos e acaba com isso aqui. A humildade, irmãos,
A submissão ela tem muito a ver com a nossa humildade. É fácil submeter alguém que é super amoroso, alguém que não erra nunca, alguém que te atende sempre, fala uma coisa e você vai até flutuando obedecer, né? Mas e quando é alguém que não corresponde a todas as suas expectativas? E quando é uma autoridade que você não gosta, mas que Deus colocou e deu? O próprio Jesus está falando, eu me sujeitei a uma autoridade desumana, cruel. Eu me sujeitei a um julgamento que não era o certo, tudo errado. E Jesus sim podia falar, eu não pequei, nós não temos essa moral. E sabe, irmão, às vezes nós somos julgados, isso vai acontecer muito, e nós reagimos de uma maneira tão violenta, ou julgamos, esquecendo, puxa, olha como é o caráter de Jesus. Nós cantamos aqui, humilhe-se diante de Deus. E eu não sei a maneira como Deus vai nos humilhar. E Ele não nos humilha porque Ele quer nos ver humilhados, porque Ele sabe que nosso orgulho é destruidor. E Jesus fala, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tantas direções, né? E outra coisa que Ele fala aqui, então, no versículo 19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor e dando graça constantemente a Deus. A maneira que sai da nossa boca no convívio, nos pequenos grupos que nós vamos ter, né, igreja em casa, Ele fala, aproveita o momento e fale com espiritualidade. Não é ser religioso, Jesus, sagrado. É você falando daquilo que você acredita, daquilo que o Espírito está agindo na sua vida. Gratidão. Se você não lê a Bíblia, se você não está meditando as Escrituras, o que nós vamos compartilhar? Vamos falar do governo, vamos falar do futebol, vamos falar da violência, e vamos falar pouco do que realmente é importante quando os cristãos se unem, que é da palavra de Deus, que é cantar com todo o coração, que é louvar, um louvor sincero, que agrada a Deus. E para a gente terminar, Romanos 8, 14 a 15. Fala assim, Romanos 8, 14 a 15. E presta muita atenção, porque isso é questão de vida ou morte. Ele fala morte espiritual e vida espiritual. Fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa é a ação, para mim, mais poderosa e importante, porque é por causa do Espírito Santo que eu posso chamar Deus de Pai. Nós somos adotados, não porque você é incrível ou porque eu seja incrível. Nós somos adotados porque o Espírito foi derramado sobre nós pela graça. E o Espírito é a marca daquele que Deus adotou como filho. E fala ainda mais que o Espírito, ele guia, nosso guia. Então isso é o motivo pelo qual nós podemos ser chamados filhos de Deus. Porque através da graça, através do sacrifício de Jesus, o Espírito foi derramado. E eu falei no começo, se tudo isso para você é coisa do outro mundo, você não tem o Espírito de Deus. Porque você nem sabe o que eu estou falando. Se tudo isso para você é novidade, aproveita isso. Aproveita para estudar mais. O que o Espírito vai agir? Não que uma igreja, não que uma religião, não que meus pensamentos, não que eu acho, mas qual é a maneira? Isso aqui condiz com a minha vida? Esse foi o julgamento que eu fiz. Eu estudava coisas que a Bíblia falava, que Jesus falava, que eu não via em mim. E eu me considerava um cristão. Mas como eu posso ser um cristão que não tem nada a ver com Cristo? Como eu posso ser um imitador de alguém que eu nem me interesso? Então isso é um chamado para nós, aqueles que têm o Espírito Santo. Ele vai te guiar. Deixa ele te guiar. Deixa ele trabalhar. Às vezes com conversa, a gente não pode definir qual é a maneira. Mas eu sei que ele vai fazer. Tantas características, estuda mais sobre isso. Entenda que você é filho de Deus. Não porque você está numa igreja. Não porque você nasceu numa tradição. Mas porque você tem o Espírito dele. Amém? Amém. Então, irmãos, já que a gente tem um grande desafio de estarmos aí unidos como igreja em casa na semana, olha que o Espírito age nos nossos relacionamentos,
nos nossos conflitos, nos erros e acertos. Que você tire tempo para descobrir qual é a vontade de Deus em todas as situações. Você seja mais agradecido a Deus constantemente. E deixe aí o Espírito trabalhar no seu coração. Amém? Eduardo tem alguns avisos. Se a gente se vê daqui a 2 semanas juntos aqui. Obrigado, irmão.